italianos que falaram pra ele, cara, se você quer montar uma máfia, um grupo, você tem que fazer um estatuto. Ô, Joel, e até hoje em dia tem jogo do bicho, né? Porra, Pô, todo lugar que eu vou, é eu louco, vejo. mano. Tem jogo do bicho pra caralho. Mas não é agora o que dá mais dinheiro, tá? O que dá mais dinheiro é maquininha. Maquininha? A maquininha Sei. caça-níquel lá. Aquilo ali dá dinheiro, caralho. E ainda tem maquininha, né? Agora tá migrando tudo pro digital, pro virtual. Eu entro, tem um restaurante que eu como, eu não vou falar o nome do restaurante. Aí você vai no banheiro, aí quando você entra no banheiro, antes do banheiro tem uma salinha. Que é a salinha das Da maquininhas. pô. É os caça-níquel lá, ó. É o tigrinho de antigamente, né? Ô, Luan, faz uma conta básica, ó. No jogo do bicho. É um tigre. Tem um que é até o tigrinho, o caça-níquel do tigrinho. Não, cara, mas faz uma conta aqui. Vamos fazer uma conta de tempo, tá? Pra você jogar no jogo do bicho, você tem que estar no boteco, certo? Faz o jogo, sai lá no final do dia. Tu vai fazer o jogo, no final do dia você vai ver se saiu lá a águia, se saiu a dezena, e pronto, você vai receber o dinheiro. Agora o tigrinho e a maquininha, mano, é sentar o dedo lá, é enfiar a moeda na máquina. É bom pro dono do boteco, porque o cara que é viciado fica jogando lá. A gente fica consumindo. Fica consumindo. Uma parte daquele dinheiro fica pro dono do bar, mas aquela máquina prende o cara bebendo ali, mano. É verdade. Entendeu? E assim, é como bet. Cada 100 pessoas que joga, você vai ter 5 viciados. É o baleia que eles chamam, né? Mas você chama de baleia? Chama de baleia, que é o cara que vai largar dinheiro ali pra cacete, né? A cada 100 pessoas que entram ali pra jogar, 5 são viciadas. E tem cara, mano, pô, todo mundo sabe disso aí. Tem cara que fica com a chave do bar pra jogar a madrugada. Caraca. Agora, você ouve falar, o cara perdeu tudo em maquininha, perdeu tudo em bets, perdeu tudo em tigrinho, mas você não ouve falar perdeu tudo no jogo do bicho. Até que tomou um tiro dos caras lá, mas perdeu tudo o jogo do bicho também deve pagar bastante, né? Em comparação até de, sei lá, essa Mega Sena. Se for ver proporcionalmente, você tem mais chance de ganhar no bicho do que na... E é mais fácil de ganhar, né? E às vezes o que o cara faz no bicho? Ele faz o seguinte, ele fala assim, putz, eu comprar uma pizza pequena, mas se eu ganhar aqui, ó, consigo comprar uma pizza maior. Eu vou jantar em casa, mas eu tenho 10 reais aqui, se eu jogar, dá pra me pagar pra minha família uma pizza à noite. É mais ou menos esse truquezinho do almoço pra janta que o brasileiro joga. Então o brasileiro sempre conviveu muito bem com o jogo do bicho, mano. O jogo do bicho nunca foi problema pro brasileiro. Eu até acho que ele ser proibido é um absurdo. Ele ser proibido faz com que toda essa maldição aconteça. Porque ele é inofensivo pras pessoas. Perto do que já tá estabelecido, perto de bet, de tigre, dessas coisas, porra, o caos é muito menor. E, Joel, aí começou a surgir o crime organizado por conta de um mafioso italiano que fez o Castor profissionalizar. Não. Aí começa a surgir, né, o que a gente chama de reinado dos bicheiros, né? Eles se organizam numa cúpula de 10, 12 bicheiros ali, e eles tocam aquilo ali na paz até os mais velhos começarem a morrer, né? Quando os mais velhos começam a morrer, aí os herdeiros começam a brigar na bala também. Aí começa... O grande problema ali no Rio de Janeiro é que até a morte do Castor de Andrade, em 1996, 97 ali, todo mundo respeitava todo mundo, tá? Os espaços. Só que eles começam a inserir maquininha. E o trato do jogo do bicho, o acordo era o jogo do bicho. Não a maquininha. Então, os caras começam a socar a maquininha no lugar do outro, começa a morrer um monte de gente. Aí começa a piorar. Porque aí é o seguinte, mano. Pô, como é que você entra na Zona Sul, que é minha aqui, e mete maquininha aqui dentro do bar? E outro cara aleatório. Porque o maluco ia deixar de jogar no bicho pra jogar na maquininha. Pô, você tá viciando um cara que tava comprando de mim. Sim. Quem te deu essa permissão pra entrar aqui? Ixi, aí começa o mar de sangue. Porque enquanto o tráfico manda em áreas que são áreas mais pobres, favelas, comunidades e tal, o jogo do bicho manda em várias regiões que são de regiões ricas mesmo, de classe média. E o PCC, ele surge quando, João? Surge em 1993. Nossa, de 93? Já tem mais de 30 anos, né? 32. É um jovem senhor aí. É quase a minha idade, pô. Eu sou de 90?
Eu sou de 88, então não, é mais ou menos. É que, mano, é uma série de processos que começam a acontecer ali, né? Em 1992 tem o massacre do Carandiru, né? Quando a polícia entra dentro do presídio do Carandiru, que tá tendo uma briga ali e tal, no pavilhão 9, e aí eles matam 111 presos dentro do pavilhão 9. Isso causa uma revolta gigantesca no sistema prisional paulista, né? E muitos presos eles começam a pregar uma reação violenta ao Estado. E aí tem uma cadeia que fica em Taubaté, aqui no Vale do Paraíba, na região aqui do Vale do Paraíba. Pra quem não conhece São Paulo, é uma região onde se plantava muito café, uma região alta de altitude e tal, perto de São José dos Campos, Campos do Jordão, que é a Suíça paulista, né? E lá fica um lugar chamado Taubaté, que é a capital nacional do livro infantil. E Taubaté, cara, tinha uma cadeia lá, chamada Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté. Na frente dessa cadeia ficavam as pessoas que tinham problemas mentais, que elas cometiam crime, né? Então elas eram inimputáveis, é como se fosse um manicômio judiciário. Não podiam ficar preso com preso normal e ficavam lá. E no fundo dessa cadeia, um lugar horrível chamava-se Anexo à Casa de Custódia e Tratamento de Taubaté, que era o lugar onde os presos eram transferidos para ser castigados. Um preso que dava muito trabalho no sistema, matava muita gente, que era muito violento, que puxava a rebelião, ele era enviado para a casa de custódia, no anexo, e lá ele ficava um tempo lá até ele ficar mais tranquilo e voltar para o sistema. Como se fosse uma solitária do sistema, a cadeirinha feia dentro da sala de aula. E chegou em 1993, eles precisaram enviar muitos caras que eram lideranças, porque os caras estavam dando muito trabalho por conta do massacre do Carandiru, eles estavam muito revoltados. E aí juntou-se lá uns caras que tinham muita voz e manipulava ali. Eles eram muito bons, né? O Paixão, o Zé Cachorro, o Zé Esquisito, Bicho Feio, Misael, Sombra, Marcola, Cezinha, Geleião. Todos esses presos que eram presos que a massa carcerária respeitava bastante e que temiam também, porque muitos deles eram matadores de cadeia, né? E aí esses caras, eles... tinha 2 pavimentos, né, o anexo. No pavimento de cima ficavam os presos da capital e no pavimento de baixo ficavam os presos do interior, que eram os caipiras que eles chamavam, né? Então os presos do interior, eles só saíam junto, porque eles se estreavam quando tinha jogo de futebol. E aí jogava o comando caipira contra o comando da capital. E o time do comando da capital era formado por esses homens aí. E aí teve uma briga uma hora lá, os caras fizeram uma chacina. E aí toda vez que acontece uma morte na cadeia, o diretor da cadeia chega e fala assim, ó, beleza, assim, se acertaram entre vocês aí e tal, mas eu preciso que alguém assuma a culpa. Porque o cara não deixa de cometer crime na cadeia. Se ele mata na cadeia, ele vai responder da mesma forma. E aí eles se comprometeram a ninguém, dedurar ninguém. E fizeram uma rebelião lá e aí nasceu o primeiro comando da capital. O primeiro comando da capital acabou matando os caras dos caipira? Os caras do primeiro comando da capital. E aí esses caras saem de Taubaté e voltam para as cadeias comuns. E eles prometem levar essas ideias para todas as cadeias. Novamente, o Misael, que foi o cara que escreveu o Estatuto do PCC, ele conviveu com os irmãos Torce, que eram irmãos mafiosos italianos também. Caramba, de novo. De novo, no Rio e aqui, né? Italianos que falaram para ele, cara, se você quer montar uma máfia, um grupo, você tem que fazer um estatuto. É o que vai acontecer se quem sair do estatuto, né? O que pode fazer, o que não pode fazer. São regras gerais e específicas, pode não. Que o cara tem aqui em Taubaté e o cara vai ter lá no Paraná. A mesma. Então o cara não pode dizer que não sabe. É igual o Código Penal, pô. Sim. Tem o Código Penal aqui em São Paulo, que a gente tá aqui, na região central. E em São Luís do Maranhão, em Codó, no Maranhão, o cara tem o mesmo Código Penal, que é válido para aquele território. E aí isso fez com que os caras conseguissem obedecer e levar o primeiro comando para várias cadeias. 3, 4 anos em 97, 98, o PCC já estava em metade das cadeias do estado de São Paulo. Já sempre tinha uma perninha em alguma cadeia lá. Em 2001 eles pararam 27 unidades prisionais. Nunca foi visto antes isso. O que o cara tinha que fazer pra entrar no PCC, exemplo? Naquela época, no começo, Cara, você precisava se batizar, né? O batismo deles antigamente era... Eles cortavam um pedaço do dedo. Pedaço não, faziam um corte no dedo com sangue, jogavam o sangue dele e do padrinho num copo de pinga e tomava.
Ah, isso entendi. Antigamente Esse era o batismo. Isso. E aí, o seu batizado é tua responsabilidade. Assim, você me batizou, então a responsabilidade minha é sua. Exatamente. Se você virar um vacilão, aí eu vou ser cobrado. Caraca. Entendeu? Então os caras sempre... É só que ele confiava muito, né? Então, isso que é a fita. O bagulho foi ficando forte porque as pessoas só batizavam que eles realmente confiavam, Porque se entendeu? o cara não confia, ele fala, não vou batizar esse cara aí. Vou batizar o vacilão. Eu posso responder por conta disso, né? Então, muitos caras que foram batizados eram os caras que eram à disposição no crime mesmo, sabe? E o primeiro chefe ali seria o Geleião? Sim, os primeiros dois chefes fortes mesmo, de verdade, foi o Geleião, o Cezinha e o Paixão. Era um outro preso lá também. Eles eram fundadores. O Marcoli e o Sombra, que eram dois membros fortes no começo também, eles não eram fundadores, eles eram chefes, porque eles não estavam no jogo que fundou o PCC. Depois, conforme o tempo foi passando, foi morrendo todo mundo aí, né? O Paixão morreu, tirou a própria vida lá em Taubaté. Bicho Feio e Isaías Escritos foram executados pelo próprio primeiro comando, porque eles saíram, deram bancada. O Cezinha foi executado um pouco tempo depois. O Geleião morreu de Covid em 2021. Foi o último que morreu. Até pouco tempo atrás ele tava aqui, então... Cara, tentaram matar ele de tudo quanto é jeito no sistema, só quem matou ele foi a Covid. Ele tava protegido? Cara, eu tenho um vídeo de 1 hora e pouco falando sobre a vida do Geleião, que a gente escreve praticamente tudo da vida dele. É uma pesquisa muito bem feita. Cara, é assim... o Geleião, até o início dos anos 2000, ele era o principal nome do PCC. Ele era muito forte. Mas ele começa a se desgastar no poder. Começa a matar gente que não era pra mandar matar. Igual você falou, né? Os caras não querem ficar matando, né? Os caras querem ganhar dinheiro. Ele tentou botar uma 50 quilos de dinamite na frente da Bovespa, tá ligado? Pra explodir a bolsa de valores. Então, tem umas ideias bem agressivas. Eles são da fase do PCC agressivo, né? A gente chama da fase de expansão, que do início da expansão, que geralmente a organização criminosa é bem violenta, assim. A fase de expansão é muito violenta, porque ela tem que demonstrar violência pra você ter medo dela. Sim. Entendeu? Não, o PCC não brinque serviço, não fale sobre ele, top. E aí, cara, ele e o Cezinha mandam matar a mulher do Marcola. Nossa. E a mulher do Marcola, e o Marcola, ele já era muito conhecido, muito habilidoso. Já era um chefe do PCC que organizava, ele estudou muito também, né? Lê muitos livros e tal. Ele é leitor. Ele e o irmão dele, o Marcolinha, são leitores vorazes mesmo. Leem muito mesmo. São inteligentíssimos, brother. Às vezes a gente fala assim, tá falando bem de bandido. Não, eu tô falando a realidade, pô. Você tem que entender a realidade do cara. Se o cara é inteligente, você tem que jogar com inteligência também, velho. Não tem essa. Tipo assim, ó, eu falo, o Geleião, ele era cabeça de bagre. Era matador. Cezinha também. O Marcola, ele já é um cara inteligente. É um cara que as pessoas matam por ele, entendeu? É outra fita. Ele lê muito e tal. E o Marcola, ele se revolta, né, com a morte da esposa dele. Da esposa dele, Ana Livato, e ela ajudava muito os presos. Ela era advogada, defensora de direitos humanos, tudo. Ela ajudava muito os presos mesmo. E os presos abraçam o Marcola e ele expulsa os caras, mano. Expulsa o Cezinho e o Geleião. E aí, ao expulsar o Cezinho e o Geleião, ele decreta os caras, só que ninguém teve coragem de matar o Geleião, né? Ele era muito brabo mesmo, assim. Ele era grande, né? Falou que era gigante. Gigante, né, Fernando? Às vezes você conversa com os presos das antigas, o cara nem gosta de falar o nome dele. Quem foi que falou uma vez dele? Foi o Cascão que falou uma vez que pegou e o Geleião foi cobrar ele e tal. Você já viu o Cascão que é um rapper? Não, sei, do trilha sonora. Aí ele falou que chegou o cara gigante, assim, ele falou, mano, se o cara quisesse me matar na hora, o cara me matava. Eu dei sorte porque eu tinha uns conhecidos lá que ainda apaziguaram. E falando, ele falou, mano, o cara era gigante, ele falou. Não, e assim, cara, na época, assim, no final dos anos 90, ele fazia os físicos, ele ficava mais gigante ainda, entendeu? Entendi. Tipo assim, musculação, pá. E... Caraca. Tem cara que fala o nome dele até baixo até hoje. E pra você ver, ele tem um homicídio só na ficha. Só um homicídio na ficha? Então, pra você ver que ele não assumia. Ele matava e nego assumia o crime pra ele. E o pessoal assumia. Pra você ver como é que o cara era bravo.
Mas tá, a Covid levou ele embora. Ele foi preso em 1979 e morreu em 2021. Preso. 40 anos preso, eu acho, não é? 40 anos. 89, 99, 2009, 2019. 42 anos de cana. Foi preso com 18 anos de O idade. cara fica meio doido, né, velho? E sabe como é que os caras expulsou ele, Luan? Bom. Os caras descobriram que ele era Jack, mano. Eu encontrei esse BO, tá? Eu encontrei o BO, nós publicamos lá, porque pra falar disso você tem que ter prova também. Ele, junto com um amigo dele, violaram uma moça de 18 anos de idade em 1978. Aí puxaram os BO dele. Aí os caras, quando os caras queriam desbancar ele, os caras foram atrás do BO, né? Então ele era tão foda no sistema que ele conseguiu esconder esse BO, que ele descobria morria. Caramba, então a pessoa que descobria, ele Ou você mata ou o cara. tinha que aguentar uma hora. Porque Jack não tem essas ideias, né? Mas hoje em dia é assim também, João? Cara, é também. Mas assim, os caras não estão matando mais, não. Os caras estão colocando no seguro, né? Sim. Os caras colocam no seguro. Geralmente os caras matavam quando tinha rebelião. O que aconteceu? A rebelião você tava chocar o Estado. Aí você virava a cabeça e entrava nas aulas do estuprador, matava todo mundo, cortava a cabeça, jogava a cabeça fora. Sim. Hoje em dia não tem mais rebelião, né? Então, Ou o diminuiu, comando, né? Não, o comando organizou a cadeia, não tem rebelião mais. Estamos vivendo algo parecido com a entrada da internet nos anos 2000. A inteligência artificial está transformando tudo e empresas como Nvidia, Microsoft e Google estão na frente dessa revolução. E na Quantifury você consegue acompanhar o desenvolvimento das ações, investir e ver a cotação em tempo real. E é muito simples, você vem e procura aqui, você pode ver Meta, Google, Microsoft, são empresas que investem massivamente na inteligência artificial. E você pode investir com apenas um clique, ó. Comprar, eu quero investir aqui $50. Vou colocar aqui, comprou. E acabei comprando aí uma parte da empresa Microsoft. E o código de convite está no link abaixo.